45A. Aplica-se aos delegatários de serviços notariais e de registro o disposto no provimento 162, que trata da celebração de termo de ajustamento de conduta, o TAC. Artigo 136. Os notários e os registradores devem prestar informações necessárias ao sistema de justiça aberta na forma do artigo 2º do provimento 24, sem prejuízo da observância de outras normas compatíveis. Artigo 137. Este capítulo dispõe sobre o cumprimento dos deveres de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, legalmente atribuídos a serviços notariais e de registro, pelos artigos 9º a 11 da Lei 9613. Este capítulo aplica-se a tabeliães de notas, tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos, tabeliães de protesto de títulos, oficiais de registro de imóveis e oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas jurídicas. Ficam sujeitos a este capítulo titulares e interventores e interinos dos serviços notariais e registrais. Para fins deste capítulo, qualquer referência a notário e a registrador considera-se estendida à autoridade consular com atribuição notarial e registral. Então, aqui só não tem um RCPN, né? Mas nota, tabelião e oficial de registro de contrato marítimo, protesto, registro de imóveis, RTD e civis das pessoas jurídicas. Artigo 149. Notários e registradores devem observar disposições deste capítulo na prestação de serviços e nos atendimentos a cliente ou usuários, inclusive quando envolverem interpostas pessoas, compreendendo todos os negócios e todas as operações que lhes sejam submetidas, observadas as seguintes particularidades. As informações que para tanto possam razoavelmente obter, a especificidade dos diversos tipos de serviços notariais e de registro. Parágrafo 1º. A adoção da política, procedimento e controle interno em cumprimento à disposição deste capítulo dar-se-á de forma compatível com o porte da serventia extrajudicial de que se trata e com o volume de sua operação ou atividade, orientada por abordagem baseada em risco, de modo proporcional ao risco da PLD-FTP, relacionado à atividade de cada notário ou registrador, que deve identificar e avaliar o risco, visando a sua efetiva mitigação. E, considerando o nível e o tipo de contato com informações documentais e com partes e outros envolvidos, proporcionado pelas características específicas de cada tipo de serviço notarial ou de registro, inclusive no que se refere à peculiar limitação desse contato no desempenho do serviço de protesto de título. O nível e o tipo de contato com as informações. Parágrafo 2º. A orientação por abordagem baseada em risco, de que trata o inciso 3 do parágrafo 1º, não afasta nem condiciona o dever de notário e registrador em ATO dos artigos 9 a 12 da Lei 13.810.
dar cumprimento pleno e sem demora às sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas ou designações de seus comitês de sanções relacionadas a terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa ou seu financiamento, e proceder às comunicações previstas no artigo 11, no parágrafo único do artigo 12 da Lei 13.810. Artigo 139-A. Para identificar e avaliar o risco de LD-FTP relacionado à sua atividade, notário e registrador deve considerar, entre outras fontes confiáveis de informações, avaliações nacionais ou setoriais de risco conduzidas pelo poder público, assim como avaliações setoriais ou subsetoriais realizadas por suas entidades de representação. Artigo 140. Para os fins deste capítulo, considera-se cliente ou usuário do serviço notarial todo usuário que comparecer perante o notário como parte, direta ou indiretamente interessada em um ato notarial, ainda que por meio de representante, independentemente de ter sido notário escolhido pela parte outorgante, outorgada ou por terceiro. Cliente ou usuário do registro imobiliário é o titular do direito sujeito a registro. Cliente ou usuário do registro de títulos e documentos e do registro civil da pessoa jurídica, todos que forem qualificados no instrumento sujeito a registro. Cliente ou usuário, cliente do serviço de protesto de título, toda pessoa natural ou jurídica que foi identificada no título apresentado, bem como seu apresentante. Beneficiário final, pessoa natural em nome da qual uma transação é conduzida ou que, em última instância, de forma direta ou indireta, possui, controla ou influencia significativamente uma pessoa jurídica, ainda que sem qualificação formal como sócio ou administrador. Unidade de Inteligência Financeira. O Conselho de Controle de Atividade Financeira, COAF, que constitui a UIF do Brasil, tendo sido criada pelo artigo 14 da Lei 9.613 e reestruturado na forma da Lei número 13.974. Em espécie, é o meio de pagamento consistente em moeda manual, ou seja, cédulas de papel moeda ou moeda metálica fracionária, também designado por expressão como dinheiro vivo, numerário ou meio circulante, que não se confundem com expressões como moeda corrente ou moeda de curso legal, referente apenas à unidade do sistema monetário nacional, que é o real, conforme artigo 1º da Lei 9.069, ou a unidade do sistema monetário de outro país, independente do meio de pagamento pelo qual seja essa unidade veiculada, a exemplo de transferência bancária, transferência eletrônica entre contas de pagamento, PIX, cheque ou dinheiro em espécie. Artigo 141. Notários e registradores devem implementar procedimento de monitoramento, seleção e análise de operações, proposta de operação ou situações com o objetivo de identificar aquelas que possam configurar indício de prática de LD-FTP ou de infração correlacionada. Parágrafo 1º. O procedimento de monitoramento e seleção deve permitir a identificação de operação
proposta de operação ou situação que, considerando suas características, especialmente partes, demais envolvidos, valores, modo de realização, meio e forma de pagamento, falta de fundamento econômico ou legal, ou ainda incompatibilidade com prática de mercado, sinalizem, inclusive por seu caráter não usual ou atípico, possível indício de prática de LD-FTP ou infração correlacionada, devendo, por isso, ser objeto de análise com especial atenção na forma do parágrafo 2º. Os procedimentos de análise das operações, proposta de operações ou situações selecionadas, conforme o disposto no parágrafo 1º, devem reunir elementos objetivos com base nos quais se conclua pela configuração ou não de possível indício de prática de LD-FTP ou de infração correlacionada. Parágrafo 3º. A análise e a conclusão referida no parágrafo 2º deve ser documentada e estar disponível para efeito de demonstração à Corregedoria Nacional de Justiça ou à Corregedoria Geral de Justiça Estadual ou do DF, independentemente de ter resultado ou não no encaminhamento de comunicação à UIF, Unidade de Inteligência Financeira. Parágrafo 4º. Nos procedimentos de monitoramento, seleção e análise de que trata este artigo, será dedicada especial atenção à operação, proposta de operação ou situação que envolva pessoa exposta politicamente. Vai ter uma especial atenção nos termos da norma da UIF, bem como seus familiares, estreitos colaboradores e pessoas jurídicas de que participe ou nas quais se caracterize como administrador ou beneficiário final. Artigo 142. Notários e registradores comunicarão à Unidade de Inteligência Financeira, pelo Sistema de Controle de Atividades Financeiras, qualquer operação, proposta de operação ou situação, quanto às quais concluam, após análise, na forma do artigo 141, parágrafo 3º, que, por suas características, conforme o indicado no parágrafo 1º do mesmo artigo, possam configurar indício de prática de LD/FTP ou infração correlacionada. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, notários e registradores também comunicarão à UIF o que for definido neste capítulo como hipótese em que devam fazê-lo independentemente de análise, devendo implementar procedimento de monitoramento e seleção do que assim houver de ser comunicado.